dia! Está no ar agora o Entrevista Fabico, um programa da disciplina de Fundamentos da Entrevista Jornalística aqui da URGS. Eu sou a Júlia Caiê e estou aqui com os meus colegas Lucas Goulart, Brenda Trindade e Vanessa Keppel. Hoje a nossa convidada é muito especial. O nome dela é Isadora Aires, ela nasceu em Santa Cruz e se formou em 2018 aqui na Fabico. Seja bem-vinda, Isadora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder voltar aqui na Fabico e conversar com vocês. Atualmente, ela trabalha como repórter na RBS TV, afiliada da Rede Globo, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Bom, vamos começar a entrevista então perguntando um pouquinho sobre a sua relação com o jornalismo. Conta pra gente, como que foi a escolha do curso? Foi uma coisa que veio da infância ou foi uma inspiração que veio ao longo da tua vida? Veio desde a infância. O meu pai é jornalista, então eu tinha muito esse contato assim desde muito pequena. Ele era professor em uma universidade lá em Santa Cruz e eu acompanhava muito ele assim. E ele era professor de telejornalismo, então eu sempre acompanhava ele nos estúdios, em gravações ao vivo e tal. E fui gostando muito dessa área assim. A partir do tempo que eu comecei a estudar, enfim, fui para o ensino médio, eu comecei sempre a me interessar mais pelas disciplinas, tipo português, redação, história, disciplinas mais de humanas, assim. E tinha dificuldade com outras disciplinas. Então, acabou que foi um caminho natural, assim, algo que eu já gostava e uniu também com coisas que eu gostava, né, disciplinas que eu gostava, assim. Aí foi assim, escolhi. Isa, a gente sabe que você é natural do interior do estado. E como é que foi para fazer essa mudança, para vir estudar aqui na capital? Teve algum problema de adaptação ou foi tranquilo para ti? Foi difícil, logo quando eu me mudei, eu queria muito vir para cá, eu queria muito vir para a URGS e eu queria muito morar em Porto Alegre. E eu achava que lá em Santa Cruz era um pouco limitado, assim, especialmente na área de comunicação. Então eu queria muito vir para cá, assim, e viver novas experiências. Mas foi difícil, no início foi bem difícil, eu era muito nova, né, eu tinha 17 anos. Então eu fiquei longe da minha família, porque eu sou muito apegada, assim, até hoje, e tive que me adaptar, assim, com toda uma vida nova. Mas, depois de ser muito difícil, foi muito bom, a universidade foi muito boa para mim, transformadora, assim, acho que todos os aspectos da minha vida. E depois do primeiro semestre, assim, que foi mais de adaptação, depois eu me adaptei super bem, tanto que eu moro aqui até hoje. E qual foi a tua primeira experiência profissional dentro do jornalismo? A minha primeira experiência foi aqui, no NEP. Eu fui bolsista do NEP, né? Então eu ajudava os alunos com qualquer gravação que precisava, também com edição. Aí eu trabalhei no Caderno 2, né? Que é o programa de jornalismo cultural aqui do NEP, foi onde eu fiz as minhas primeiras reportagens. E a partir disso eu percebi uma área que eu gostava, assim, depois fui fazer estágios em outras áreas, mas aqui foi o primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida. E como foi essa tua trajetória até chegar na RBS agora? Depois daqui, eu trabalhei em muitos outros lugares com outros perfis, assim, eu trabalhei em assessoria, trabalhei também com redes sociais, em publicidade, e aí depois disso quando eu me formei, comecei enfim, tentar voltar a minha carreira para trabalhar com jornalismo tradicional. Aí eu trabalhei como produtora em uma TV aqui em Porto Alegre, depois eu fui repórter temporária lá em Santa Cruz, da própria RBS, e aí eu saí aqui do estado e fui para Cabo Frio, onde eu fui vídeo repórter. Lá eu fui vídeo repórter de uma afiliada da Globo, que fica no interior do Rio de Janeiro, né? E aí em 2022, então, eu voltei para cá, daí tinha uma vaga temporária na RBS, comecei, e depois disso fui efetivada e estou lá até agora. Muito legal, então você já transitou por várias partes do Brasil. E como foi trabalhar com essas diferentes culturas? Eu acho que foi muito legal, muito engrandecedor, assim. Eu sempre falo que Cabo Frio sempre está no meu coração, assim, é um lugar muito especial, as pessoas são muito legais. Eu acho que é positivo a gente estar num lugar, assim, de fora, tipo, até, por exemplo, eu vinda do interior aqui em Porto Alegre, porque, de certa forma, tu nunca perde o olhar de turista, assim, no local. E eu acho que isso te faz encontrar mais coisas, mais pautas, te faz perceber mais particularidades que talvez, se tu tivesse morando nesse lugar a vida toda, seria mais difícil para te perceber. Então, eu acho que isso é muito positivo, assim. Até aqui em Porto Alegre eu tento fazer esse exercício, né? Como eu já moro aqui há muito tempo, teve esse período, né, que eu saí, mas, enfim, a primeira vez que eu morei aqui foi em 2014, então faz muito tempo mesmo. Eu tento me manter, assim, esse olhar de turista, de conseguir ver particularidades da cidade que às vezes passam despercebidos, né? Por quem anda todos os dias, circula todos os dias e tal.
E para você, quando você recebeu a notícia que voltaria a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, nos maiores meios de comunicação do estado, o que passou pela tua cabeça, voltar à RBS TV? Então, foi num momento, depois de trabalhar em Cabo Frio, eu trabalhei um período pequeno no Paraná, né? E não me adaptei muito bem, enfim. Quando eu voltei aqui para o Rio Grande do Sul, eu estava um pouco descrente, assim, com a profissão. Achei que talvez não teria outras oportunidades e tal. Estava me sentindo, assim, um pouco insegura. E aí, quando veio a proposta da RBS, era uma proposta para eu trabalhar só durante a madrugada e por um mês. Então, eu aceitei e, enfim, tentei, né, trabalhar bem nesse um mês. Acabou que foi prolongado para mais 2 meses e aí só que eu fui efetivada. Então, aconteceu tudo assim por etapas, né? Logo quando eu tive a oportunidade, eu fiquei muito feliz, mas, enfim, foi difícil e tal o início, mas depois tudo funcionou, foi ótimo. Perfeito. Só para pegar o gancho, quais foram as principais dificuldades que tu teve quando tu trabalhou no Paraná? Eu acho que a adaptação é sempre muito difícil, assim, e às vezes lá em Cabo Frio eu estava muito adaptada à cidade e às pessoas, então acho que foi um choque bem grande, assim, dessa diferença cultural mesmo que a gente falou e das expectativas que eles tinham sobre o meu trabalho e também o que eu podia entregar naquele momento, né? Eu tinha 1 ano de repórter, né? Eu tinha mais tempo de formada, mas eu tinha 1 ano na reportagem, então isso era pouco tempo, assim, acho que eu não tinha também a maturidade necessária naquele momento, assim. Sim, e quem que tu considera que seja uma inspiração para ti no jornalismo? Cara, eu tenho muitas, é difícil responder essa pergunta, assim, acho que a principal é a Glória Maria, que, enfim, né, faleceu agora, assim, acho ela sensacional, gosto muito das reportagens dela, assim, eu gosto muito de viagem, de turismo, então eu gostava muito, assim, das reportagens dela, mas tem várias pessoas, né, a própria Sandra Nemberg, eu acho ela uma ótima jornalista, aqui no Rio Grande do Sul também, eu trabalhava agora com uma repórter que ela até foi para São Paulo, que é a Fernanda Carvalho, também uma super inspiração para mim, a própria Ana Maria Braga, enfim, eu gosto tenho referências assim bem variadas dentro do jornalismo e acho que isso é importante também para a gente construir né, um panorama, uma visão assim extensa do que a gente gosta e tal. Mas a principal, o top 1 é a Glória Maria, com certeza. Acho ela maravilhosa. Ela é perfeita. E tem alguma experiência assim que tu pode contar pra gente que tu passou com uma dessas referências que tu contou que tu trabalhou junto? Cara, a Fernanda, que era essa pessoa que eu falei pra vocês, né, que é repórter agora, tá na Globo São Paulo, ela era muito generosa, assim, então a gente sempre trocava muito sobre ideias de reportagem que eu tinha, que ela tinha, opiniões e tal. Acho que muito das trocas, assim, do jornalismo e tanto com pessoas da área como não, às vezes tu vai ter em conversas que não necessariamente são sobre o trabalho, né, mas que são sobre a vida, sobre a visão de mundo, sobre coisas que a gente vê, movimentos políticos, econômicos, culturais, enfim. Acho que ter esse tipo de conversa, assim, é sempre muito engrandecedor, independente com quem seja, porque às vezes tu se depara com outro tipo de visão diferente do que tu tinha, alguma coisa assim. Então, acho que é bem interessante, assim. Mas com ela eu tive muitas conversas muito, muito engrandecedoras. Sim, que maravilha. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e já a gente volta para o segundo bloco. Nele, vamos explorar um pouquinho mais sobre o futuro de Isadora. Bem-vindos de volta. Esse é o Entrevista Fabico e estamos aqui com a jornalista Isadora Aires. Então, Isadora, você sente que já se realizou profissionalmente? Eu sinto que eu me realizei já em várias coisas que eu queria fazer, mas ainda tenho muito mais para realizar, assim. Então, sim, eu me sinto realizada, mas eu gostaria de atingir muito mais coisas, assim. Tu pode citar algo em específico, assim, que tu almeja fazer? Eu acho que grandes coberturas, assim, de grandes eventos, principalmente de festivais, shows, coisas nesse sentido, assim, eu gosto muito. Então, acho que nesse sentido seria uma coisa que eu gostaria de fazer, assim.
trabalhar com mais afinco em, tipo, programas nacionais, ter mais essa entrada, assim, também é algo que eu gostaria bastante. Mas eu resumiria, assim, tipo, participar de uma grande cobertura, assim, sabe? E de preferência que fosse alguma coisa relacionada à cultura, algo que fosse legal, assim, positivo, não uma grande cobertura de uma tragédia, por exemplo, né? Não tenho essa pretensão, assim. Acho que mais, assim, me realizaria. E hoje, o que te motiva a continuar no jornalismo? As pessoas, com certeza. As pessoas que a gente impacta, as pessoas com quem eu converso, as pessoas que me reconhecem na rua, vocês me terem como uma referência, tipo, pra mim é muito inacreditável, assim, surreal. A gente consegue ver no jornalismo local, assim, né, de regional mesmo, assim, um impacto muito grande na vida das pessoas, nas coisas que a gente faz, no trabalho que a gente faz. A gente consegue ver que soluciona problemas, a gente consegue ver que as pessoas têm uma resposta, às vezes, do poder público que não tinham tido. Então, esse tipo de coisa me motiva muito, assim. Às vezes, eu ir num lugar e mostrar um problema e depois a pessoa mandar uma mensagem, resolveu. Para mim é isso, assim, não, nada mais que isso. Eu acho que a gente tem que dar voz às pessoas que não estão tendo voz, então quando eu consigo fazer isso, é muito, muito, muito legal, assim. E quando alguém me chama, me fala alguma coisa, que gosta de alguma reportagem, que fica feliz, ou que gosta de me ver, ou que gosta do jeito que eu informo, que eu falo, enfim, isso também me motiva, me deixa muito feliz, assim. Mas principalmente essa questão, assim, de resolver o problema das pessoas, acho que isso é a chave. Isa, falando sobre as matérias que tu já realizou, qual que mais te impactou? Qual que mais te marcou na tua vida profissional até o momento? E por quê, né? Cara, que loucura, né? É difícil a gente falar sobre isso, assim. Deixa eu pensar, uma matéria que... Tem agora, assim, essa entrada do Mais Você que eu fiz agora nessa semana, né? Foi uma matéria sobre Morro Reuter, que é uma cidade que eu já fui várias vezes. É uma cidade pequena, né? Que tem uns 6 mil habitantes, assim, e que eles vivem em volta da lavanda, né? Que foi o que eu mostrei lá na reportagem. Essas matérias que eu faço lá são muito legais, assim, porque o pessoal é muito receptivo. Agora eu lembrei de outra que eu fiz que foi bem legal também. Lá em Cabo Frio, uma vez um remador remou desde a cidade do Cabo, na África do Sul, até Cabo Frio, sozinho. E ele só falava inglês e tal, né? Ele é australiano. E aí ele... Não, desculpa, ele é sul-africano, mas só falava inglês. E aí perguntaram se eu poderia ir, se eu conseguiria fazer e tal. E aí eu consegui, fiz uma entrevista ao vivo com ele em inglês, traduzindo, tipo, simultaneamente e tal. Foi bem difícil, assim, e isso me marcou bastante também. Esse ano também eu fiz uma outra matéria que foi bem legal, que foi... eu gosto dessas matérias que me desafiam ou que me tiram, assim, da zona de conforto. Eu fiz uma matéria da colheita da Marcela, que é uma coisa tradicional, eu acho que da Semana Santa, agora, desculpa se eu estou falando errado, mas acho que é da Semana Santa. E aí eu fui em Sapucaia com um grupo de cavaleiros para fazer essa colheita. E aí andei de cavalo e acordei cedo, fui com eles e tal, fiz todo a situação lá, a gente desceu, colheu o Marcelo e tal, foi super legal também poder mostrar isso, a gente fez várias entradas ao vivo, assim, no jornal e consegui mostrar isso, tipo, vivenciando, assim, a experiência das pessoas é algo muito legal. E lembrei de mais uma outra, se eu puder falar ainda, lembrei de mais uma outra que eu fiz uma reportagem bem grande na Vila dos Papeleiros, aqui em Porto Alegre, né, que é uma vila que fica ali próximo do 4º Distrito. Então, a gente falou muito sobre como aqueles moradores daquele bairro veem, né, a urbanização e até a gentrificação um pouco do 4º Distrito, se eles se veem incluídos naquilo para a cidade. Quando me passaram a pauta, até o pessoal estava meio com medo, como é que tu vai chegar lá e tal, e no final foi maravilhoso, as pessoas me receberam muito bem. E a gente fez uma matéria bem grande, assim, que é uma coisa bem difícil, né? A gente fez uma matéria de 12 minutos contando toda a história, assim, da Vila dos Papeleiros. E o pessoal de lá gostou, assim, se sentiu ouvido, se sentiu representado. Isso para mim foi muito importante também. Eu acho que fazer reportagem nesses locais que são mais periféricos e que às vezes são representados por caso policial ou alguma coisa assim nesse sentido, dar outra cara para isso, ouvir as pessoas de outra forma, acho que é bem importante. Então, a Isadora de 2018, quando estudava na Fabico, ela enxerga o jornalismo de uma forma diferente da Isadora que está aqui com a gente hoje? Eu acho que sim,
Na prática, acho que sim. A prática, ela muda muito, né? A tecnologia, a internet, enfim, a gente percebe cada vez mais essa mudança e essa coisa muito acelerada. E atualmente a gente tem, tipo, no mercado, assim, coisas que a gente não imaginava quando em 2018, por exemplo, streamers, coisas assim, tipo, sei lá, citando o Casemiro, transmitindo a Copa, sabe? Tipo, isso era uma coisa impensável quando eu saí da Fabico. Mas eu acho que as raízes do jornalismo são as mesmas. Tipo, pra mim, a minha formação na Fabico, assim, é humana, de ter essa visão de mundo, de pensar no social e coisa assim, isso eu acho que não muda. Acho que não muda desde, sei lá, desde sempre, assim. Acho que essa raiz do jornalismo, assim, de buscar justiça social, de buscar ouvir as pessoas que são menos ouvidas, de contar histórias, de ser útil, eu acho que isso não muda. Assim, o que muda são os meios, a técnica, mas isso tu vai aprendendo com o tempo. Assim, acho que o que há de importante tem na faculdade e é essa troca assim, com colegas, com professores, com vidas diferentes e dinâmicas diferentes do que é que tu estaria acostumado. Assim. Sim. Puxando de gancho, que tu falou do Casimiro e tudo mais, tu pensa em fazer alguma forma, tipo, direta, assim, que as pessoas possam te encontrar? Tipo, um podcast ou até escrever um livro, alguma coisa assim? Eu acho muito legal, acho que é uma possibilidade, assim, bem importante pra gente, pra nós que somos jornalistas e tal. É uma oportunidade bem legal, assim, de ser individual, fazer seu próprio canal, seu próprio, enfim. Penso mais pro futuro, assim, atualmente não, mas acho que pode ser uma coisa legal, assim, pro futuro, dependendo, se eu tiver alguma ideia, alguma coisa que eu queira fazer sozinho. Isa, qual conselho tu deixa para os estudantes de jornalismo? Olha, eu acho que o conselho principal é aproveitar muito, assim, a faculdade, as oportunidades da faculdade, e não falo só das aulas, as aulas também, é claro, mas aproveitar bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, coisas que tu possa fazer de voluntariado com a faculdade. As pessoas que a gente conhece são muito importantes, assim, na época da faculdade eu não tinha essa dimensão, mas as pessoas que tu conhece na faculdade são as pessoas que vão estar no mercado de trabalho quando tu tiver também, assim. Então é muito importante tu ter essas conexões. E não só para tu conseguir boas vagas, mas para tu ganhar, assim, como pessoa, né? Eu acho que tá aberto a essas trocas, tá aberto a faculdade, as coisas que a faculdade tem a oferecer, os projetos. A URGS tem muita coisa, muita coisa, assim, muita coisa que eu fui descobrindo ao longo da faculdade, coisas que eu descobri só quando eu saí. Então, meu conselho seria, tipo, aproveitem tudo, assim. A URGS é muito boa e eu acho que qualquer pessoa que estiver em outra faculdade também, que tenha essas possibilidades, assim, na sua universidade também. Tem que aproveitar ao máximo, assim, a universidade e as trocas que a universidade dá, tanto com professores como com os colegas, assim, muito legal. Sim, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, mas a gente quer te agradecer muito, assim, porque a gente, como estudante de jornalismo, é muito bom, assim, ver alguém que é daqui dando uma mensagem tão positiva e tendo uma trajetória tão incrível desde que saiu daqui. E com essa mensagem a gente termina, então, mais uma entrevista Fabico. Muito obrigada de novo, Isadora, pela sua participação e para todo mundo que está nos assistindo. Ficamos por aqui, até a próxima!